Se há alguma possibilidade do karma terrestre ser alterado e o caos planetário não ocorrer? Esta é uma pergunta que ciclicamente alguém faz. Até agora, o que a humanidade está construindo no plano mental, através dos seus pensamentos, no plano astral, através dos seus sentimentos, e no plano físico, através das suas ações, o que está sendo construído, tudo indica a possibilidade de um caos. Porque isto que está sendo construído no mental, no emocional e no físico das pessoas, normalmente leva ao caos. Disse normalmente porque pode não levar a um caos tão generalizado, dependendo da ação contrária e da ação equilibradora daqueles mais conscientes. Então nós não teríamos que estar trabalhando o caos e nem teríamos que estar fazendo cálculos de como vai ser o caos, porque isto vai depender do estado de consciência da maioria, do estado de consciência geral. Isto naquilo que diz respeito à humanidade. Agora, naquilo que diz respeito à Terra como planeta, isto também não está assim isolado. Se está prevista uma transição para a Terra, está dependendo da transição que é prevista para o sistema solar inteiro. Então, dentro da transição do sistema solar inteiro, está prevista uma transição para a Terra. O que acontece dentro da Terra é muito importante. A nossa contribuição para a transição da Terra é muito importante. Mas é muito mais importante para a transição da Terra o que o Sol está desenvolvendo, porque aquilo é que vai determinar a transição da Terra. É muito importante saber o que o sistema solar inteiro está desenvolvendo. Isto é o que vai fazer com que a transição da Terra seja de uma forma ou de outra. Então tem sempre uma causa maior nas coisas. Agora, cada um de nós, que somos uma peça nesse sistema solar, não? Cada um de nós que estamos incluídos nesse sistema, teríamos que fazer a nossa parte, segundo a nossa consciência. Se a nossa consciência está aberta para o caos, ou se a nossa consciência está aberta para a ordem. Se nós estamos abertos para o caos, é claro que nós vamos estar atraindo as forças involutivas, as forças do caos. E se nós estivermos com a consciência do lado da ordem, nós estaremos atraindo as leis superiores, as leis do universo, estaremos atraindo a ordem do universo e as hierarquias que pertencem a esta ordem. Agora, a nossa contribuição vai influir? Isto é muito difícil de se responder, porque a nossa contribuição poderá influir mais ou menos. E isso nenhum de nós pode estar avaliando, nenhum de nós pode estar julgando. Porque nestas coisas, o que importa é a qualidade das coisas, não é a quantidade. Então pode haver a maior parte da humanidade coligada com o caos. E pode haver poucos indivíduos coligados com a ordem, mas de tal maneira que aquilo predomine. Então isto não é uma questão de quantidade, isto é uma questão de qualidade. É uma questão de valor, não é uma questão de número, não é uma questão de previsão de acontecimentos. É claro que para nós termos uma ideia ou uma base de como nos guiar, de como nos comportar, de como agir, nós podemos ter em vista o quadro geral. Mas este quadro geral, seja para um lado, seja para o outro, este quadro geral é apenas uma referência. Porque nós não sabemos que forças cósmicas
podem entrar aí de repente e mudar o quadro. Então, nós teríamos que estar no nosso ponto mais alto nestas coisas. Teríamos que estar com a nossa consciência no nosso ponto mais alto. Nós temos que estar no plano mais alto e procurando estar coligados com aquilo que é maior. E uma pessoa durante a noite acordou com a seguinte frase que lhe era dita: preparar o solo, isto é, ficar receptivo à inspiração e aos sinais internos. Então, se prepare para ouvir, se prepare para atender. Vocês repararam, né, que a gente está muito pouco disposto a ouvir, né? Começa a falar, você ouve em parte. A maior parte você não escuta. E daquela pequena parte que você escutou, você acaba aceitando só aquilo que lhe interessa e acaba esquecendo daquilo que não estava nos seus planos. Então, este assunto de aprender a escutar é uma tarefa de todos nós. Porque se nós soubéssemos escutar, nós compreenderíamos muitas coisas como aviso. E nós teríamos muitos fatos que acontecem, muitos detalhes da vida como instrução, se a gente estivesse realmente disposto a escutar. Então, preparar o solo é estar com isto tudo pronto, estar muito atento para receber esses sinais. E preparar o solo é nos prepararmos para estar aí ouvindo, para estar aí percebendo, estar aí recebendo aquilo que nos cabe. O que nós recebemos do alto e o que nós recebemos como graça, nós não temos ideia disto. Nós não temos consciência de tudo que recebemos. Porque, para começar, nós consideramos que estamos recebendo algo quando aquilo é bom, quando aquilo é agradável, quando aquilo coincide com a nossa maneira de ser, de pensar. Mas tudo que nós recebemos em contrário, nós não consideramos dádiva. Nós consideramos uma coisa incômoda, uma coisa que não é interessante. Então nós teríamos que estar preparados para receber tudo e ver o que aquilo está trazendo. Não é isto é bom, aquilo não é bom, isto eu quero receber, isto eu não quero receber. Nós temos que estar preparados, preparar o solo, isto é, nós temos que estar bem dispostos a receber o que vem, receber o que está aí, porque tudo está falando conosco. Tudo que está aí tem a ver conosco. Tudo. Mesmo aquilo que parece que não tem. Tudo tem a ver conosco. E nós somos parte disso tudo que está aí. Então é preciso estar realmente muito atento para isso. Muito preparado para lidar com isto tudo de uma forma mais consciente. Aqui tem dois sonhos de duas pessoas nos quais estão envolvidos cavalos. Os cavalos no sonho simbolizam nossa personalidade. Não só porque na personalidade nós devemos estar no governo da personalidade, e um cavalo é um bom símbolo para isto. Quer dizer, você a uma certa altura montar aquele cavalo, colocar as rédeas naquele cavalo, guiar aquele cavalo, para que aquele cavalo leve a sua energia, para que aquele cavalo leve o seu espírito ali encarnado, a sua alma ali encarnada, para os vários tipos de serviço. Então o cavalo é um símbolo muito adequado para simbolizar a nossa personalidade, que é uma coisa onde nós devemos estar montado, com as rédeas na mão, e ela fazendo aquilo que nós estamos ali guiando, que nós estamos ali conduzindo. Então, uma das pessoas sonhou que ela vinha para cá em um carro, em um automóvel, que de repente o carro se transformou num cavalo. E quando o carro se transformou num cavalo, o cavalo se recusava a trazê-la para cá.
Já compreenderam, né? Já decifraram o grande enigma. Quer dizer, ela vinha trazida por uma força maior, por uma coisa mais forte. Mas de repente, aqui a personalidade entrou e ela, trazida pela personalidade, já não chegava tão facilmente. É muito interessante porque o outro sonho com o cavalo já demonstra que a pessoa é mais guiada pela alma do que a primeira. Porque quando a gente já é guiado pela alma, nós contamos com as forças da alma para dominar o cavalo, para dominar a personalidade. E quando nós ainda não contamos com as forças da alma, quando a gente não conta ainda com a guiança da alma, é claro que nós temos menos força para conduzir os corpos, para conduzir o ego, todo este material humano. E no sonho desta pessoa, ele tinha o cavalo num pasto. E quando ele precisava, ele ia lá pegar o cavalo para andar a cavalo. Então isto quer dizer que é uma pessoa bem diferente da primeira, que vive como personalidade. Esse que deixa o cavalo num pasto e quando vai buscá-lo, ele está dócil, ele está obediente. Então isto é uma pessoa que já é guiada pela alma. E a maior parte do tempo ela é guiada pela alma. Mas a alma não está se ocupando do nosso dia a dia, ou a alma não está guiando a gente o tempo todo nos menores detalhes. Nós podemos estar guiados pela alma e há coisas que nós temos que resolver, que nós temos que discernir, nós temos que usar a nossa personalidade, temos que usar as forças da nossa personalidade para completar aquele trabalho. A alma não pode estar aqui embaixo o tempo todo, lúcida, cuidando de tudo. A alma está cuidando das coisas importantes, das coisas que têm importância para a nossa evolução. E se este contato com a alma é bem estável, se este contato com a alma é bem frequente, e se nós estamos realmente interessados neste contato com a alma, é claro que ela vai influir nas coisas que acontecem aqui mais diretamente. E mudando a qualidade das coisas que acontecem aqui, ela poderá estar mais tempo presente. Então, nós podemos estar guiados pela alma, mas, a uma certa altura, nós teremos que ir lá no pasto, pegar o cavalo, trazê-lo, usá-lo, porque temos que usar estas forças que foram preparadas. Temos que usar esse instrumento, que é o nosso ego, porque não em tudo a alma pode entrar. A alma pode guiar uma coisa em geral, mas certos arremates, certos detalhes, certas ligações ou certas decisões, isto tem que entrar o ego, tem que entrar a personalidade, tem que entrar o lado humano do indivíduo. Porque senão o que seria tudo isto? Não seria uma evolução do ser todo. Então, o cavalo pode sim estar lá no pasto ou lá na estrebaria, esperando, aguardando, educado, obediente, porque quando você vai precisar daquilo, você pega, usa, monta, ele te leva, ele ajuda, ele trabalha, ele compõe as coisas, mas é preciso ter presente esta outra guiança. Então, este é uma personalidade educada, este cavalo que está lá no pasto e que quando é chamado atende, vem, cumpre o seu papel e depois é colocado lá. Porque nós não podemos ficar sempre nesse nível. Tem que haver um momento no qual esse nível de personalidade deve ficar quieto lá no seu canto e a gente também funcionar com uma outra energia, com uma outra sabedoria, dentro de uma outra ordem. Isto é a situação de alguém que não recebeu ainda uma iniciação que absorve a personalidade dentro da alma, mas que são seres que estão se preparando para esta iniciação, estão se preparando para esta fusão da personalidade com a alma.
E antes que esta fusão se faça, lidar com a personalidade e saber receber as coisas da alma é parte desse processo de preparação, é parte deste assunto de uma futura fusão de todas essas forças em nós. Estão pedindo para nós refletirmos sobre uma frase que existe no livro A Luz Dentro de Ti. A frase é a seguinte: somente conhece a gratidão quem compreende o sacrifício. Do ponto de vista humano, o sacrifício inclui esforço, privação, renúncia, tudo isto que se sabe. Mas esta frase não diz respeito a isto. A frase está falando de sacrifício do ponto de vista interno, que é uma consagração da vida. Não é a gente estar fazendo esforço nem renunciando a nada. Sacrifício espiritualmente é você consagrar sua vida, é você dar a sua própria essência para que a vida se torne sagrada, para que a vida se torne perfeita e bela. Então isso subentende que a nossa essência, que a nossa energia mais interna, vá ser usada em benefício de tudo e de todos. Mas no sacrifício inclui que esta essência seja também dedicada aos reinos menos evoluídos. Sacrifício é uma coisa muito ampla. Você renunciar às coisas não faz mais que a sua obrigação, porque as coisas são muito mal distribuídas, a maioria não tem sequer o que comer. De forma que quando renuncia a uma coisa, isto não é mais do que obrigação. E sacrifício é uma coisa maior. No sacrifício você tem que doar a sua essência em benefício da vida. E a vida vai distribuindo isto. Isto que nós chamamos de sacrifício, esta doação da própria essência, isto é o impulso natural da mônada, do espírito. Então o espírito, a mônada, está o tempo todo se sacrificando. Isto é, a mônada o tempo todo está empregando a sua essência para tudo aquilo que ela toca, para tudo aquilo que ela encontra abaixo dela. E essa expansão da consciência, isto produz um sentimento que se chama gratidão. Porque aí a consciência, quando se sente expandida, a consciência, quando se sente aumentada, ela sente algo, ela percebe algo, e isto é que é a gratidão. A gratidão é o resultado dela ter crescido. A gratidão é aquilo que vem depois que a consciência se expande. A gratidão está vivendo uma situação de expansão tão grande, está diante de uma coisa maior e inteiramente unido, inteiramente pacífico, inteiramente harmonioso. O que mais atrai a nossa essência são os reinos que estão abaixo do reino humano. Então, os reinos que precisam mais, o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral, tudo isto que está abaixo do reino humano, aceita o nosso sacrifício com muito mais necessidade, com muito mais avidez. Então o sacrifício deve transcender o reino humano. Ele é muito necessário dentro do reino humano, mas ele é também muito necessário nos reinos subhumanos que necessitam desta essência nossa para irem evoluindo, para irem se tornando humanos. E vivendo estas coisas, nós temos este sentimento que, por falta de outra palavra, a gente chama de gratidão. Isto é aquilo que se sente quando se está realmente vivendo, correspondendo, co-criando com a grande criação. Então a luz dentro de ti está falando neste plano, está falando neste nível.
E esse é um pequeno livro que foi composto de frases e de parágrafos de vários livros, porque nos vários livros estas coisas são ditas no meio de tantas outras que às vezes se perdem. E lá na Luz Dentro de Ti elas foram colocadas em destaque. Então é um livro para este tipo de reflexão. E eu, a propósito desta pergunta sobre a luz dentro de ti, retirei de lá algumas coisas que fazem parte do caminho do sacrifício e que lá estão muito claras. Como, por exemplo, se nós tomamos o caminho, nós somos levados a mundos e a consciências que transcendem a vida na Terra. Então nós não poderíamos transcender esta vida terrestre, não poderíamos entrar numa outra civilização ou num outro tipo de vida sem que a gente entre nesta relação com o sacrifício. E todas as provas que a gente vive neste caminho, tudo aquilo que se passa durante o nosso caminhar, todas essas provas nos fortalecem. Se você está no caminho do sacrifício, nenhuma prova vem para te desvitalizar. Você desvitaliza se não entende a prova, se não compreende ou se não abraça a prova. Mas as provas, por mais difíceis que sejam no caminho do sacrifício, elas sempre nos fortalecem. Das provas nós saímos sempre mais fortes. Nós saímos sempre mais conhecedores de alguma coisa, sempre mais maduros. Então, o caminho do sacrifício, o caminho da doação, o caminho da nossa doação mesmo, da nossa essência, daquilo que nós temos de melhor, de mais essencial, em benefício daqueles que necessitam mais, principalmente dos outros reinos, isto é o que mais fortalece. Nesse caminho, é claro que a base de tudo está no desapego. O desapego é o que nos faz estar neste caminho do sacrifício bem à vontade. Porque você não pode trilhar este caminho, você não pode estar doando a sua essência para aquilo que mais precisa e para aquilo que mais pode se valer dela, se você está apegado a alguma coisa. A própria essência interna não flui se existe um objeto de apego aí no meio. E quando nós entramos então neste caminho, quando nós estamos disponíveis para esse sacrifício pleno, total do nosso ser, diz o livro que as nossas imperfeições são levadas em conta quando nos dão uma tarefa. Quando nos dão uma tarefa nesta ajuda, nesse serviço. Então a sua essência é aquilo que possibilita você entrar em serviço. A sua essência é que faz a ligação entre você e a real necessidade. Mas quando nós estamos diante dessas tarefas, todas as nossas imperfeições são previstas, as nossas imperfeições são computadas e não são o obstáculo para nós cumprirmos a tarefa. Porque a tarefa, esta tarefa no sacrifício, ela subentende a nossa imperfeição. É uma tarefa que pode ser realizada, que pode ser consumada, apesar da nossa imperfeição. É uma tarefa sob medida para nós cumprirmos assim imperfeitos como somos. E aí vai sendo resolvido, vai sendo transmutado esse assunto da imperfeição e essas imperfeições vão tomando um outro aspecto. Quando nós assumimos uma tarefa, apesar da nossa imperfeição, apesar da nossa limitação, então, em princípio, parece que nós não vamos conseguir realizar aquilo, parece que nós não vamos conseguir consumar aquilo. E não conseguiríamos mesmo se não acontecesse aqui uma coisa inesperada. Isto é, você se doa, você se sacrifica, então você tem uma tarefa que conta com a sua limitação e que conta com a sua imperfeição.
Mas se você, com tudo isto, assume a tarefa, entra na tarefa e vai realizando a tarefa, então aí começam a emergir, durante a tarefa, as tuas capacidades latentes, as tuas capacidades que não eram conhecidas, que estão em camadas muito internas, capacidades que não emergeriam se você não se colocasse na situação de precisar delas. Porque você está numa tarefa, você está diante de um momento de sacrifício e está vendo a sua própria imperfeição, mas o sacrifício te leva a cumprir, o sacrifício te leva a ir adiante. E aí então as capacidades que eram desconhecidas, que eram internas, que nunca tinham se movido, então essas capacidades começam a aparecer. O caminho do sacrifício não é o caminho para aqueles que dizem que já estão cansados, ou que já estão fazendo demais, ou que já chegaram no próprio limite. Para esta gente não existe o caminho do sacrifício, porque nós todos sabemos que no caminho do sacrifício se pede uma coisa contando com tudo isto, contando com a tua imperfeição, e as nossas limitações não são motivo para você não ir adiante. Porque é nesse sacrificar-se, neste doar-se, que muitas capacidades que estavam escondidas ou ainda não nascidas vão aparecer e vão surgir. Então o sacrifício não é a morte de ninguém, é o contrário. O sacrifício não é sofrimento para ninguém. O verdadeiro sacrifício, quando é assumido e vivido, é renascimento, é vida. Porque é através do sacrifício que surgem estas capacidades que jamais surgiriam se você estivesse fazendo coisas à altura das tuas capacidades. Se você vai fazendo as coisas à altura das tuas capacidades, você nunca vai renascer, você vai usar aquilo que está disponível. É quando você se dispõe a se sacrificar, é quando começa este caminho do sacrifício, é que você renasce, é que as coisas começam a surgir, as coisas que você nem conhecia a respeito de você mesmo. Então, a luz dentro de ti está um pouco neste impulso, e lá vocês poderão encontrar outros pontos que levem vocês a desenvolver pontos de vista um pouco inusitados. E uma pessoa diz que no livro A Formação de Curadores está escrito que o conhecimento científico da existência do bem e do mal deve ser corretamente assimilado. E a pessoa quer saber o que isto quer dizer. O conhecimento científico da existência do bem e do mal deve ser corretamente assimilado. O conhecimento científico dentro do jogo dessas forças é a gente saber, é a gente conhecer que tudo vai para o bem. Então, quem conhece cientificamente o bem e o mal não perde tempo com isto. Isto vai sempre para o bem. E o conhecimento científico te dá as possibilidades de lidar com o bem e lidar com o mal, de forma que estas coisas vão seguindo e vão terminando na perfeição. Isto é o conhecimento científico do bem e do mal. Existe conhecimento parcial do bem e do mal. Quem diz, por exemplo, aqui está o bem e ali está o mal, isto tem um conhecimento parcial. Isto não é conhecimento científico. Então, isto aqui é ruim e aquilo é bom. Isto não é conhecimento científico. Conhecimento científico do ruim e do bom é aquele conhecimento que te permite pegar o ruim e o bom e levar isso tudo para a perfeição. Isto que é o conhecimento científico do bem e do mal. É isto que a formação de curadores está querendo dizer. Agora, você, dentro do conhecimento científico do bem e do mal, você deve aprender, dentro desse conhecimento, a lidar com aquilo que é positivo, a lidar com aquilo que é negativo, mas de forma diferente de como todo mundo lida. Porque todo mundo,
quando está diante de uma coisa positiva, evolui. Quando está diante de uma coisa negativa, regride. Você tem que aprender o conhecimento científico de lidar com isto. Tudo tem que acabar na perfeição. Tudo tem que terminar perfeito. Então, você precisa conhecer a ciência de lidar com aquilo que é negativo, com aquilo que não presta. Você tem que aprender a lidar com isso cientificamente. Isto é, levando isto tudo para a perfeição. Assim como vai com o bem. Porque o conhecimento científico está sendo chamado assim, como poderia estar sendo chamado de conhecimento espiritual. Não há diferença entre conhecimento espiritual e conhecimento científico. As pessoas místicas, religiosas, chamam de conhecimento espiritual. Quem não é místico chama de conhecimento científico, mas eles estão se referindo ao mesmo conhecimento. Isto é a mesma busca de perfeição. Então, tanto faz conhecimento científico como conhecimento espiritual. Isto se equivale. E esse conhecimento é você ir levando tudo à perfeição. É tudo ir para a perfeição. Agora, cada um precisa aprender a lidar com isto, espiritualmente ou cientificamente. E não emocionalmente ou mentalmente, que é outra coisa, que é outro nível de lidar com as coisas. Agora, para lidar espiritualmente ou cientificamente com o negativo e com o positivo, para isso você precisa uma inspiração interna. Você precisa de uma guiança interna, você precisa de uma energia interna que possa conduzir as coisas. E você observando todos os sinais que estão sendo apresentados. Então não existe forma de você ter o conhecimento científico do bem e do mal e nem o conhecimento espiritual do bem e do mal, se este conhecimento não vem de dentro de você. Isto não vem da sua cabeça, não vem da sua mente, não vem dos teus instintos e nem do teu sentimento. Tudo isso são dados, mas o conhecimento mesmo vem de dentro. E quando ele vem, ele não te diz que é bem e que é mal, que é científico nem que é espiritual. Ele vem sintetizado, ele vem simplesmente completo. Nunca se soube que o conhecimento interno desse nome para alguma coisa, ou estabelecesse padrão de qualidade para alguma coisa. Conhecimento interno te mostra a coisa como é, sem colocar aí nenhum padrão, nenhum título, sem colocar aí nenhum nome. Então nunca de dentro de você vem que a coisa é negativa ou que a coisa é positiva. Isto são planos intermediários, não é o plano interno. No plano interno vem a coisa como é. Em cima não está escrito nem que é positivo e nem que é negativo. É a coisa como é, lá internamente. E a formação de curadores é um livro que gradualmente vai nos levando para estas visões um pouco mais amplas.